E aí? Oi. Oi. E aí, povo de Deus, daqui a pouquinho eu abro aqui esse negócio que já tá meio complicado hoje aqui. Ô, Beto, pronto. Aí, resolvido. E aí, povo do Senhor Jesus, tudo na maravilha do Senhor aí, não? Com a graça do Senhor? Graça e paz, pastor. Boa noite, Tudo paz, bem. irmão. Maravilha! Pastor Davi. Olha aí, que bênção! Paz, O povo pastor, do irmão. Senhor aí vai chegando, o povo de Jesus. Ô, maravilha! Tudo na bênção de Deus, meus irmãos. A graça Tudo bem. Amém, amém. Maravilha! Glória a Deus! Isso aí, minha gente. Cheio de novidades, né? O dia de hoje. Dia agitado, com mudanças aí, né? Totais e gerais nas coisas, mas vamos lá, né? Com a graça de Jesus, vamos vencendo um dia após o outro aí. Que bênção, Amém. querido. Amém. Bom demais aí. A gente está junto mais uma vez. Compartilhar, isso é bênção, isso é gostoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Povo de Deus chegando. Olha aí um casal de São Paulo, gaúcho, que agora está em São Paulo aqui. Olha aí. Ed, Elisama. Olha aí. Isso aí, ó. Lembrem de ligar o áudio na parte inferior do seu celular. Tem uns 3 aqui que estão sem o áudio, então eles não devem estar nos escutando. 4. Sim. Diz lá, ligar o áudio. Aí liga o áudio. Fala, aí fica Marco. tudo certo. Boa noite. Sim, está dizendo para ver o áudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Maravilha. Queridos e amados irmãos, antes de nós fechar aqui, dar o início, o povo já está chegando, né? Fala, mano. E daqui a pouquinho a gente desliga todo mundo, aí fica tudo no monólogo, só eu falando e vocês me ouvindo. Ô, maravilha. Olha aí. A Luísa tá faceira hoje. Hoje a gente pode inverter, pastor. Opa! Dá para inverter. Hoje a gente ouve e o senhor fala. Boa! Tem lógica, é verdade. Assumi aí, Marco, já que tu deu a ideia. Tá certo. Meus irmãos, enquanto o povo está chegando, então, eu já vou pedir aqui, hoje foi um dia um pouquinho diferente, que eu sempre programo bem essa reunião, entre aspas, né? Programo bem. Na verdade, a palavra é eu sempre costumo convidar as pessoas um pouquinho antes para fazer parte aqui, até para não ficar esse monólogo que eu sempre costumo dizer, né, que eu faço aqui, né? E eu não fiz hoje, irmãos, mas é por uma boa causa. Eu estou desde as 8 da manhã em reunião porque o decreto mudou, todo mundo já sabe disso. E a primeira reunião que eu fiz começou às 8 da manhã. Então, hoje, realmente foi um dia bem diferente, um dia atípico. A gente está aqui quase que direto, aqui conversando e falando e trocando ideia com outras igrejas, outros pastores. Nossa equipe já se reuniu também, nossos pastores aqui. Enfim, hoje o dia está uma benção, irmãos. Tá? Aquele dia abençoado. Aquele que a gente fica ligado no 220, sabe? Hoje eu estou nisso. E eu acabei não organizando aqui melhor a nossa sala, mas como eu estou olhando aqui a telinha, e para não ficar repetitivo, eu vou pedir para o Mano e para a Kelly, então, preparar pode ser uma, se não dá para ser 2 músicas, né? Vocês já vão preparando aí. E nós vamos começar, então, nesse momento, já orando a Deus. Eu vou pedir para o irmão Jauri. Irmão Jauri, tá me ouvindo aí, irmão Jauri? A Lídia, né? Lá, viu, Cris? É a Lídia. Cadê? O Zoom ali. A Lídia Wink. Tá? Não estou vendo. Ah, tá lá no cantinho em cima. Liberado. Isso, O irmão Jauri ali vai iniciar, então. Pode ligar o microfonezinho aí. E nós vamos iniciar com uma palavra de oração. E depois o Mano e a Kelly vão cantar para a gente pelo menos uma. Se não der para ser 2, pelo menos uma. Pode orar, irmão Jauri, por favor?
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Ô, Senhor, que o Senhor abençoe hoje os pastores aí, Pai, em reunião, Pai, que para liberar, Senhor, grandes maravilhas para nós todos, Pai, que escutamos e ouvimos a palavra do Senhor, Pai. Muita alegria no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que está ouvindo, Pai, que está junto, Pai, nesse grupo aí, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso pastor, Pai, pastor Gerson, Pai, os outros pastores também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, Pai, e nós pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Jauri. Deus abençoe. Pode, pegando assim, né, aos 48 do segundo tempo, né, mano? Pra te fazer um louvor junto com a Kelly aí, né? Mas como eu sei que vocês me amam, vocês nem bravo ficam comigo, isso é uma benção, né? Então eu tenho essa alegria de poder convocar vocês na última hora, assim, sem avisar nada antes, né? Isso é uma benção. A minha assistente fugiu, foi atender o telefone, mas daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, a gente pode ir louvando junto, né? Cada um das suas casas, e é um privilégio para a gente poder se reunir e poder louvar a Deus, né? Mesmo no meio de um cenário que a gente tem estado, mas essa canção fala que o Senhor é grande, né? E que nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Que nós possamos fazer isso hoje nas nossas casas, em unidade, né? Estamos separados fisicamente, mas juntos como igreja. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pensei em outra música também que fala sobre gratidão, e acho que a maioria dos irmãos conhece, que é Te Agradeço, né? Te agradeço por me libertar, por me salvar, por ter morrido em meu lugar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Aleluia. Obrigado, mano. Obrigado, Kelly. Deus abençoe vocês. E sempre haja em nosso coração, queridos irmãos, gratidão, louvor, honra ao nome do Senhor. Aleluia. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, a todos os nossos queridos irmãos aqui da Matriz e também das congregações. Temos nos reunido nesse tempo, toda quarta-feira, para a gente ter um tempo nosso. É o encontro da família Betel, né? E acredito que tem sido um tempo de aprendizagem para todos nós. Para mim, então, mais do que nunca, né? Como a gente tem aprendido a gente está quase que assim, né, irmãos, vivendo quase que uma novela, né? Porque a gente termina um dia não sabendo exatamente como é que vai ser o outro, né? Então, ontem, às meio-dia, 2 da tarde, era uma coisa, e de repente às 6 da tarde mudou tudo, né? Então hoje foi aquele dia abençoado, assim, né, para a gente conversar muita coisa aqui. Eu sei que tem gente que já está bem ansiosa, assim, sabendo como é que vai ser agora esse tempo que a igreja volta a abrir as suas portas, né, com muita limitação, verdade é essa, né? Vão ser apenas 30 pessoas ali na nossa igreja, independente do espaço físico que temos. Esse é o decreto. E hoje foi um dia, para mim, assim, foi bastante corrido, porque aí nós estamos aqui trabalhando para ver que forma melhor nós vamos trabalhar, irmãos, para que a gente possa atender a todos, né? Então, existe o ideal, que eu tenho no meu coração, e o real, né? Então, a gente vai trabalhar com o real, né? E o real hoje só podemos congregar 30 pessoas, e 30 contando com o pastor, com o camarada da mesa de som, contando com quem vai cantar, com quem vai ficar na porta para, né, abrir e fechar a igreja, 30 pessoas, né? Esse é o decreto. Então, irmãos, eu não posso dar muita informação ainda, porque é tudo muito novo. Assim como quando chegou o decreto, as pessoas ficaram angustiadas para saber como é que nós íamos trabalhar, e aí teve que se esperar um período, enfim, né, mínimo possível, e a gente quer ver se até sexta-feira, a gente saiu agora, terminamos há pouco uma reunião, para ver se até sexta a gente consegue pelo menos concluir uma ideia do que nós vamos fazer daqui para frente. Por enquanto, nós estamos aí com muita coisa para resolver, irmãos, né? Para nós, inclusive, na Matriz é um pouco mais complexo, porque nas congregações, o nosso local, o nosso alvará, enfim, de capacidade do templo, nós temos um bom espaço, entre aspas, né? Um espaço que eu digo adequado, 2 reuniões se resolve, e já na Matriz a gente, atendendo somente 30 pessoas, basicamente a gente atende só 10% dos membros da igreja, né? Então nós estamos estudando aí, né, para ter 10 cultos. Vocês nem podem falar nada, né? Tá tudo mutado os microfones aqui, né?
Fiquem tranquilos, irmãos. Nós vamos trabalhar isso da melhor forma possível. Vocês fiquem descansados que vamos ter que tentar achar aí uma solução boa para tudo isso, em nome de Jesus. Mas eu confesso a vocês que uma das coisas que esse coronavírus tem feito, pelo menos para minha vida aqui em especial, irmãos, eu não sou britânico, viu? Eu sou bem latino, bem brasileiro, mas eu gosto tanto de agenda, eu gosto tanto de organizar a agenda, organizar a programação, fazer a coisa bem feitinha, enfim, a gente são DNAs que nós recebemos, né, ao longo da nossa vida. E para mim isso, eu até já falei para alguns irmãos internamente, né, e para mim o coronavírus tem me deixado, não tenho preocupado tanto com ele, mas o que ele tem feito para mim, assim, em especial, é bagunçar bastante a agenda, né? Bagunçar bastante a organização que a gente costuma, pelo menos gostaria de ter, né? E eu quero, porque eu saí na última reunião de quarta-feira, irmãos, realmente com uma impressão dessa nossa reunião, e eu queria tentar retomar, né? Eu sei que hoje está todo mundo fervilhando, tá? Vai ter... Como é que vai ser o culto domingo? Eu não sei dizer para vocês como é que vai ser o culto domingo, irmão. Mas eu queria retomar um pouquinho a quarta-feira passada, tá? Que nós não concluímos, ou concluímos um assunto. Eu confesso, como eu disse naquela quarta-feira, na última reunião que a gente teve, eu saí bastante, assim, até surpreso, assim, com a reação de vocês, no sentido benéfico, né? Me senti realmente lisonjeado com tudo que eu ouvi aqui, irmãos. A gente às vezes não faz nem ideia, né? Eu já estava até assim dizendo, meu Deus, o povo já não aguenta mais, é sempre aquele monólogo falando e outro ninguém mais fala, né? E aí alguns até fizeram algumas considerações e eu tenho um hábito de tentar ruminar e trazer um pouquinho isso para dentro do nosso coração e refletir um pouco mais. E então, irmãos, eu ainda não tenho isso muito bem claro, assim, tudo muito bem estabelecido, mas é a maneira como eu tenho feito é justamente essa, né? Ficar ruminando e trabalhando melhor as ideias. Portanto, como eu gosto muito dessas questões do ruminar, eu quero trazer o texto base para a nossa meditação da quarta-feira passada, o que o pastor Lima pregou nesse domingo, né? Então, quem assistiu o culto online, nosso terceiro domingo, costumeiramente, é o domingo de missões, e a palavra que o pastor Lima trouxe também foi direcionada com enfoque missionário, e o texto que ele usou foi de Atos, no capítulo 13, para quem estava ouvindo ou assistindo o culto, lembra. Eu só vou retomar, eu vou só fazer a leitura aqui, irmãos, porque eu quero usar isso aqui, esse melhor texto, como base daquilo que falávamos na quarta-feira passada. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, guarde bem esses dois ministérios, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo que falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Pastor Lima usou esse texto base para a ministração que ele trouxe para nós no domingo. E basicamente, irmãos, ele falava justamente sobre as características da obra missionária, o chamado missionário que a igreja tem e as multiformas, né, de fazermos missões, seja através da oração, do envio dos missionários, seja através da oração, através da contribuição, né? Quem lembra, ele meditou e falou a respeito disso. E eu quero trazer isso como consideração para a nossa breve reflexão aqui essa noite, quero a atenção de vocês. Eu vou tentar não ser prolixo aqui, né, irmãos, nem ficar chovendo e molhado, mas tentar nos próximos 10 minutos, tentar aqui ser bastante direto e enfático naquilo que falávamos na quarta-feira passada a respeito de tudo isso que a gente tem tentado caminhar como alvo, como projeto. Quarta-feira passada, irmãos, eu falava justamente aqui, trazendo uma consideração, porque eu achava realmente que este nosso encontro, ele talvez não tivesse assim
não é nem aceitação, mas talvez um grande alvo, um grande objetivo. E eu saí bastante impressionado porque eu não esperava a reação de vocês, né? Até um hashtag Fica Pastor, né, que eu ganhei naqueles dias, né? Fiquei bobo, irmãos. Eu não posso dizer que não, porque eu fiquei, né? Como não, né? Mas eu fiquei muito motivado, na verdade, e ao mesmo tempo bastante pensativo, né? Com todas as coisas, com tudo isso, porque nós temos algo. E como eu falei para vocês, irmãos, o que o coronavírus mais tem me deixado frustrado é justamente atrapalhar planos, atrapalhar agenda, atrapalhar programação. E isso está acontecendo não é comigo, não é com a Igreja Betel, está acontecendo no mundo inteiro. Por um lado, eu sou grato a Deus porque Deus não perdeu o controle de nada. Isso é uma bênção. Deus está no controle de tudo. E eu louvo ao Senhor porque Ele pega a nossa agenda e Ele põe ela para o lado e executa a pauta dele, a agenda dele. E há muita gente nesse tempo que está sendo sacudida nos 4 cantos da terra, né? Voltando ao caminho do Senhor, os mais fracos. Gente que talvez estava meio em cima do muro, não sabia se seguir ou se não. Ao Senhor eu vejo gente se decidindo. Verdade é que já, infelizmente, há pessoas que talvez não tenham um conhecimento geral de quem é o Senhor e a presença dele, acabam se frustrando nesse tempo e não conseguem se manter firmes, né, no processo. No entanto, irmãos, isso aqui que eu quero chamar assim, a atenção de todos aqui. Por que ativar? Por que motivar? Porque ativar é uma coisa, porque motivar é outra coisa. Por que fomentar? Por que promover? 4 coisas, pelo menos, aqui. A respeito de nós compartilharmos mais. Porque, assim, eu não sei exatamente, como eu falei na quarta-feira passada, né? A Cris tem o controle da tela aqui, né? Ela e o Thiago. Eu não sei quantas janelinhas estamos tendo agora. E que realmente é uma bênção, é muito legal, é bênção de Deus mesmo estarmos nesse tempo. 31, olha aí, ó. Essa produção aqui é maravilhosa, irmão. A gente fala um negócio, a produção já dispara, né? Isso aqui é melhor que a Rede Globo, que a SBT, é impressionante. Mas é interessante, irmãos, que eu poderia realmente ficar assim bastante tranquilo, porque afinal de contas nós somos 31 janelinhas, vamos colocar que talvez estamos aqui em 50 pessoas participando toda quarta-feira, que é muito bom, muito abençoado. Mas uma das razões pelas quais eu tenho pensado seriamente nesse tempo, irmãos, e já falei isso em outros momentos, que eu vejo um tempo muito, mas muito propício para a evangelização, ou seja, para a mensagem de domingo, para fazer missões. O tempo, o momento que nós estamos vivendo como mundo, né, é muito, muito adequado para ganharmos muitas pessoas, para nós evangelizarmos o que nós pudermos nesse tempo, porque nós podemos agora entrar na casa das pessoas. Né? E veja como é interessante, né? Só tem essa maneira de entrar hoje. Hoje é um momento. Nós só podemos chegar às pessoas, né, entrando na casa delas, na privacidade delas. Né? Por exemplo, vocês toda quarta-feira já estão vendo aqui a minha cortina aqui atrás, né? E o meu sofá. Né? Então, você nem sabia o que cortina, agora já ficam sabendo que a cortina é branca, o sofazinho é meio cinza, né? E assim eu fico olhando o sofá de todo mundo, também as janelinhas aí, os livrinhos, né? Ou seja, a gente está tendo a oportunidade de chegar na casa das pessoas agora, coisa que a gente não tinha. Deus está nos dando essa graça de fazermos isso. Uma das coisas que eu penso também, irmãos, porque realmente assim, para mim, ter esse tempo com vocês, para mim é muito bom, muito precioso, porque de alguma forma eu consigo, através dessas janelinhas, conhecer um pouquinho da vida de vocês, da casa de vocês, da intimidade de vocês, e vocês também conhecem a minha. A gente está tendo esse tempo para aquilo que eu insisto tanto aqui na nossa igreja, né? Que é o quê? A mesma batida do coração. Eu posso aqui nessa quarta-feira abrir o meu coração, de alguma forma eu não consigo ouvir todos, mas alguns assim eu consigo, né, que se manifestam ali, né? E quando eu penso nesses pequenos grupos, eu vejo uma grande ferramenta de evangelização e de nós servirmos a Deus com os nossos dons, nossos talentos, nossos ministérios e a chamada que Ele nos deu. Irmãos, por que eu digo isso? E aqui, por isso que eu digo, né? Olha como é legal a gente ter esse tempo. Deixa eu aqui dar alguns testemunhos, breves testemunhos, porque é tão
É ruim falar de si, né? Mas eu preciso testemunhar, né, irmãos? E vocês vão me entender perfeitamente. Antes de vir para Porto Alegre, quando nós fomos para Bento Gonçalves, foi em 2006, a pastora Rosa, naquela ocasião, talvez boa parte nem sabe dessa história ou desse testemunho, eu quero testemunhar para vocês aqui. Naquela ocasião, a pastora Rosa era a nossa presidente aqui do nosso estado, da CIBERGS, e ela nos convidou, então, para nós iniciarmos um trabalho de missões, literalmente do nada. Para não dizer que era do nada, tinha um casal que estava meio em cima do muro. E depois que nós chegamos, eles nos conheceram e, para minha infelicidade, eles nos conheceram e não queremos esse casal aí de obreiros para nós. Então, imagina, né, a única pessoa que nós tínhamos na cidade, a única família, 3 meses depois, não se adaptou conosco, então ficamos literalmente para começar um trabalho, né? Não digo do zero, porque o Espírito Santo, no texto que a gente acabou de ler aqui, a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo diz, separem. E nós tínhamos uma chamada de Deus. Bom, vamos lá então, né? A Dani, a Sofia e eu. Perfeito. Eu lembro que a pastora Rosa disse o seguinte assim para mim, no ano 2006. Pastor Gerson, nós vamos iniciar a igreja em Bento Gonçalves, nós vamos alugar uma casa, inicialmente, a CIBERGS vai manter esse custo, e vamos alugar um prédio para fazer a igreja, começar a igreja. Fazer igreja é interessante, ninguém faz igreja, meu irmão, isso aí quem faz é o Senhor, tá? Para começarmos a igreja. Eu pedi assim para ela, pastora Rosa, se eu posso pedir algo, eu vou lhe pedir. Eu não gostaria de começar a nossa igreja lá em Bento Gonçalves dentro de um templo, de um prédio. Eu gostaria, se me permite, gostaria de começar na minha sala. E que essa casa que a CIBERGS vai alugar, ela possa ter pelo menos um anexo, uma garagem, nem que seja, para que caiba pelo menos umas 20 cadeiras lá, né? 20, 25 cadeiras. E aí ela topou. Disse, não, perfeito, eu topo. Vamos fazer assim. Então, a nossa igreja lá começou na nossa casa, na nossa sala. Até porque não tinha razão de nós termos prédio, porque não tinha gente. Então, não tinha por que nós ir para um prédio. Nós tínhamos que começar na nossa sala. Né? No primeiro culto, estavam então nós os três, né? A Dani, eu e a Anne, na verdade, a Sofia não era nascida, meu sogro e minha sogra. Primeiro culto, 13 de outubro de 2006, isso foi. Desculpa, 22, dia 13 nós chegamos, dia 22. E ali começou então o primeiro culto naquele lugar, irmãos, na nossa sala de casa. E por que eu digo isso? Porque por um ano nós ficamos na nossa sala de casa e nós iniciamos um pequeno grupo. Resumindo a história, em 2013, quando nós emancipamos a igreja lá, nós éramos 88 membros na igreja. Aí tinha um templo, já tinha um prédio próprio. A nossa frequência nos cultos de domingo, tá, era mais ou menos em torno de 130, 140 pessoas, só que nós éramos 88 membros. Eu gosto muito de ler sobre avivamentos e crescimento de igreja, é uma matéria que eu gosto de estudar. E uma igreja saudável, segundo todos esses especialistas na área, eles dizem que uma igreja saudável ela tem que ter, no mínimo, 20% do seu rol, ela tem que ter, no mínimo, 20% a mais do que tem no seu rol. Ou seja, nós tínhamos 80, vamos pôr 90 membros, nós tínhamos que ser, para ser uma igreja saudável, para esse nível de compreensão desses estudiosos da área, nós tínhamos que ser 108 pessoas nos cultos de domingo. Nós tínhamos 140, 130, todo domingo. Todas aquelas 88 pessoas, elas estavam colocadas em PGs, em pequenos grupos. Nós éramos em torno de 10 PGs, 8 em cada PG, mais ou menos isso, e fechava aquele número de 88. O que é interessante para isso tudo, meus irmãos, que eu estou falando, é porque nós tivemos uma experiência de evangelização naquele lugar, e não era assim, irmãos, porque às vezes a gente fica naquela angústia, porque a gente é missionário, que a gente tem que fazer a igreja crescer. E só para ter uma ideia, irmãos, por isso que eu estou falando, é um testemunho que nós vivemos. As pessoas diziam assim, pastor, nós queremos congregar na Betel. E eu dizia, amém, glória a Deus, eu ficava feliz da vida, nós era uma meia dúzia de gente, né? Então qualquer um que vinha era uma bênção. Só que eu dizia, irmão, você que está vindo para cá, que já é membro de outra igreja, ou que está afastado, ou que faz muito tempo que não aparece na sua igreja, você vai falar com o seu pastor, eu vou falar com ele também, e tu vai ter um período conosco. Escute, irmãos, quando chegou no número 94 pessoas que pediram ingresso na igreja e não apareceram mais depois disso, eu não quis mais contar. Eu não quis mais contar. Eu parei de contar, porque eu comecei a me frustrar, né? Quando chegou o número de 94 pessoas querendo se tornar membro,
e eu falava o requisito e a pessoa, né, se mandava. Né? Eu fiz um sonoro aqui, mas vocês não ouviram, né? Eu me lembrei, não estou na igreja. A pessoa, e aí eu desisti, eu disse, eu não vou mais ficar contando agora quantas pessoas pedem membresia e vão embora, pedem membresia e vão embora, porque chegou em 94 eu não quis mais contar, 94 pessoas. Então, irmãos, eu estou falando de uma realidade que a gente viveu na vida e experimentamos isso, e eu vi, na verdade, que ninguém me contou, eu não li num livro, a gente presenciou no dia a dia, que realmente, quando nós temos um bom propósito, um propósito divino, de Deus, os PGs, eles são uma grande ferramenta de evangelização. Algo muito tremendo. A nossa igrejinha era pequenininha, irmãos. Muito pequenininha. Né? Tinha igrejas muito grandes lá em Bento Gonçalves. Mas em 2010 foi feita uma pesquisa na cidade, que a prefeitura promoveu, né, os órgãos governamentais, perguntando qual era a instituição que vinha na cabeça do Bento Gonçalvense a respeito de um trabalho de prevenção e combate às drogas. Irmãos, nossa igreja tinha 4 aninhos de idade, 3, né? Porque a gente iniciou em outubro de 2006, então eram 3 aninhos de idade, e ela foi a terceira instituição mais lembrada de toda a cidade. Nós só perdemos para a Igreja Católica com 127 anos de idade na nossa frente. E a primeira foi a Polícia Civil, que era a repressão, né? Porque tráfico de droga, né? Polícia Civil fazia bem. Então, veja bem, irmãos, eu estou falando de uma igreja bem pequenininha, mas que toda ela se movimentava. Ou seja, que cada pessoa, ela fazia a sua função porque elas eram inseridas no seu ministério, no seu chamado para executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Missões. Nos dando no nosso, a gente servindo o nosso dom, no nosso talento, né? Cada um no seu talento, cada um no seu dom, e todo mundo fazia esse trabalho missionário evangelístico. Veja bem, irmãos, de novo, não é o número que é importante, mas o fator é de cada pessoa, cada servo de Deus cumprindo o seu chamado e cumprindo a sua missão. Olha só, e eu quero aqui já concluir as minhas considerações nesse sentido, né? Porque eu entendo perfeitamente, irmão, que realmente existe algo da parte de Deus para todos nós, né? E nós precisamos cumprir com isso que Deus tem nos dado como ferramenta. E eu quero concluir lendo João, Evangelho, no capítulo 14. No capítulo 14 de João, é interessante esse texto bíblico. No versículo 12, Jesus começa a confortar os seus discípulos. É uma passagem conhecida, João 14, né, irmãos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Né? E aí Jesus começa a falar, né? E tem um texto que é um clássico do Evangelho. Eu sou, verso 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Do que Jesus estava falando para os discípulos? Ele falava justamente apontando a missão. Jesus estava ensinando os seus discípulos a respeito de que a missão era essa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava dizendo claramente para os discípulos ali. Filipe não entendeu. Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me pede que eu quero ver, né, o Pai? Pelo menos creia por causa das mesmas obras. Aí Jesus, então, está falando aos seus discípulos, justamente confortando os seus discípulos que ele está partindo, eu já estou indo. É isso que ele começa a dizer aqui. Tá? Todo esse capítulo 14 em diante, ele vai começar a apontar, né, para o Espírito Santo Consolador, e assim vai ser todo o norte. Vai ser a oração sacerdotal, que a gente leu domingo de manhã, na nossa ceia. Né? E aí, então, Jesus chega no versículo 12, do mesmo Evangelho de João 14, diz assim, ó, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe, irmãos, eu sei que eu estou aqui diante de irmãos que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus, mas quem sabe muitas vezes eu tinha esse pensamento, né, antes de poder entender melhor a palavra, né? E alguém está vendo os Lázaros sendo ressuscitados ainda hoje, irmãos?
notícia escassa. Não, quase não tem mais. Alguém tem visto multiplicação aí para 5.000 homens? Muito raro, mas está acontecendo, é verdade, mas é raro hoje esse nível de milagre. Quem é de vocês que já andou sobre o mar aí, levanta a mão. Né? Eu não. Agora, Jesus está dizendo que vocês vão fazer essas obras. Mas que obras? Se a gente não ouve mais gente subindo, andando sobre as águas, nem ressuscitando mortos. Se a gente retrocede um pouquinho o evangelho, vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a maior missão. A maior missão do Filho na Terra é salvar e buscar o que está perdido. Meus irmãos, qual é a nossa maior missão que nós podemos fazer igual Jesus fez e ainda maior do que ele fez? É porque Jesus teve uma abrangência naquela época, no Oriente Médio ali, do seu mundo atual, e ele andou naqueles 3 anos muito. O ministério dele, nenhum de nós vai ser capaz de poder fazer o que Jesus fez em 3 anos, porque só Jesus era capaz de poder realizar aquela obra, mas ele fez tudo e muito mais, talvez que um ser humano comum pudesse fazer em termos de missão. Ele andou muito. E agora nós estamos nos 4 cantos da terra como igreja reunida, dizendo o seguinte: aponte o caminho, aponte a verdade, aponte a vida. Amém, meus amados? Vocês não podem dizer amém, mas eu sei que vocês concordam comigo, em nome de Jesus. Né? Queridos, quando eu falo de um pequeno grupo, eu falo como uma ferramenta para que a gente consiga atingir isso. É claro que eu tenho ruminado isso desde quarta-feira passada, né, que nós talvez não vamos fazer com toda essa pressa, talvez que eu estava. Talvez vamos fazer com mais calma. Mas uma coisa eu entendo da parte de Deus, pelo menos é a visão que eu tenho, que essa é uma ferramenta que nós experimentamos, que nós vimos o quanto ela é eficaz, e como eu disse para vocês, né, nós vivemos isso na carne, ninguém nos contou, ninguém nos disse, eu vivi isso na minha própria carne, né, na nossa vida, no nosso ministério. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo, queridos irmãos, é que eu estou falando aqui com basicamente 100% desses irmãos, e não estou vendo todos, tá? Porque meu celular não permite, só tenho 4 aqui que eu enxergo. Aliás, 3, né? A minha telinha e mais 3. Mas eu sei que tem bastante gente, a Cris já apontou 31. Eu estou falando com 31 chamados de Deus. Quem sabe 50, mas 34. Ô, benção, olha aí, eu estou falando que essa produção é melhor que a Rede Globo, SBT, tá aí, ó. 34 janelinhas que são chamados de Deus. 34 janelinhas, que eu não sei quantas pessoas estão reunidas aí, 3, 4, 2, 1, que tem um ministério para desempenhar. São 34 janelinhas, com mais 2 ou 3 pessoas em cada uma delas, que tem uma chamada de Deus, tem um ID, tem uma missão para cumprir. E eu aprendi, lendo a palavra de Deus, irmãos, que lembra que eu falei para vocês, preste atenção, que na igreja lá de Antioquia, a Bíblia diz o quê? O texto que eu li, havia mestres e profetas. E depois, mais tarde, esse mesmo Saulo que foi separado aqui, ele vai escrever, e eu encerro aqui, essa é a minha última fala, para a gente também concluir aqui nossa mensagem. Ele fala aos Efésios, né, um texto conhecidíssimo na palavra, e isso entrou no meu coração como uma flecha um dia, né? A Bíblia diz assim, no versículo 11 de Efésios 4, e aqui eu encerrei. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é alguns, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem, e olha só, encerrando o verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo
em amor. Amém, amados? Todos vocês que estão aqui me ouvindo e me assistindo e me vendo, todos, sem exceção, têm uma chamada, têm um ministério, têm um dom, têm um talento, e a minha função como pastor é, como diz o texto do versículo 12, aperfeiçoar os santos, para que todos possam exercer o ministério. É essa chamada que eu entendo da parte de Deus para mim, com relação a cada um que aqui está hoje. E com todos os demais da nossa igreja, em nome de Jesus. Então, irmãos, talvez uma das ferramentas que isso pode desempenhar era o que eu falava na quarta-feira passada. Mas eu entendi o recado, não pretendo deixá-los aqui nas quartas-feiras, por enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai indo. Depois, quando terminar, a gente chama mais outra pessoa para fazer isso, né? Mas a minha primordial função nesse tempo é preparar os santos para o serviço do ministério. Porque os apóstolos estão aí, os profetas estão aí me assistindo, os mestres estão aí me assistindo, os pastores estão aí me assistindo. Vocês aí, irmãos, nós temos uma chamada de Deus. Nós temos algo para desempenhar no serviço e no reino de Deus. E eu sei que Deus quer colocar todos para fazer o quê? Para que cresçamos nessa unidade de fé. Em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Hoje eu estou empolgado. Estou empolgado hoje. Que abriu o decreto, irmão. Vamos ter culto presencial. Não sei como é que vai ser ainda. Vamos ter que estudar esse negócio. Mas eu estou empolgado. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, irmãos, pela paciência de vocês poderem me ouvir. E eu gostaria de, se alguém quiser fazer alguma consideração naquilo que nós estamos falando, fique à vontade. Eu abro o espaço. Deixa eu ver que oração aqui. Uau! Falei demais hoje. Já são 15 para as 9. Tá? Mas pelo menos nos próximos 5 minutinhos antes da gente orar, eu quero abrir esse espaço. Se caso algum irmão queira fazer alguma consideração, alguma palavra, acrescentar alguma coisa, tá? Se vocês querem questionar alguma coisa, irmão, se vai polemizar, me chama no privado. Não polemiza, irmão, não faz isso. Eu falo com carinho para vocês. Até porque eu estou em casa aqui, né, irmãos? Então eu falo com toda tranquilidade para cada um de vocês. Mas, por favor, eu quero abrir esse espaço para vocês, nesses próximos minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma menção, tem vários irmãos aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo. Tenham a bondade de fazer isso, irmãos. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3? Nada. Que benção, irmãos. Agora fiquei mais feliz porque vocês entenderam perfeitamente o recado. Ninguém questionou nada. Que maravilha. Isso me deixa muito feliz, irmãos. Vocês entenderam perfeitamente, né? Pelo menos eu vou dormir sossegado. Amados irmãos, então, fechando essa parte, nós vamos orar logo em seguida, mas eu só quero dar um breve aviso, então, para nós encerrarmos a nossa transmissão aqui. Tá? Tivemos a nossa ceia, que foi espetacular no domingo, foi algo muito interessante, muito dinâmico. Nós nunca experimentamos nada disso. Hoje, inclusive, hoje de manhã, às 8 horas, nós tínhamos a reunião da Cibergs. Eu acho que eu vi a pastora Lívia está aí também, né? E ela estava presente, e até foi interessante, a pastora Lívia pode confirmar aqui, né? Mas eu não vou mentir, irmãos, vou falar a verdade para vocês, né? Muitos irmãos ali hoje na CBLs, inclusive, comentaram a respeito disso e acharam uma iniciativa muito importante, muito interessante. Quem esteve lá pôde presenciar, era muito visível, irmãos. Assim, a gente percebia realmente um ambiente muito espiritual, um ambiente de Deus. Não foi fácil, inicialmente foi bem complexo, nós tivemos ali lutas ali na chegada já, né? Mas no final a gente contabilizou mais vitória do que derrota. Glória a Deus por isso. No entanto, na segunda-feira eu fiz um pronunciamento, gravei um vídeo para todos os irmãos que não participaram da ceia, porque ceia é unidade, irmãos. E eu não consigo entender que uma unidade é só para aqueles irmãos que têm carro, né? Porque estava limitado para quem tinha carro domingo, né? Unidade é para todos. Nós tínhamos inicialmente uma ideia de fazermos a ceia em Viamão, inclusive eu fiz esse pronunciamento na segunda-feira. Mas, como eu falei,
o coronavírus é uma coisa que mais me deixa chateado, é que ele muda tudo, da noite para o dia, né? Nós não teremos ceia mais em Viamão, viu, irmãos? Que nem eu postei segunda-feira. Porque ontem o Marquesan, às 6 da tarde, liberou as igrejas. Tá? Então nós vamos fazer ceia na matriz. Nós não faremos ceia mais nas congregações de Viamão, como eu havia postado. O que eu pedi e vou reforçar nesse grupo? Lá no vídeo tem o número do WhatsApp da igreja. Ah, pastor, eu quero ligar para ti. Pode ligar, irmão. Só que assim, olha, eu confesso a vocês assim que, às vezes aqui eu não raciocino direito. Então eu pedi para Dani, te concentre em fazer isso, me ajuda nisso, né? E eu vou me dedicar para outra função, porque senão daqui a pouco eu começo já a não saber quem é que está, né, me conectando. Então lá está tudo organizadinho, uma lista sendo montada, tudo sendo bem preparadinho, irmãos, né? E eu peço a gentileza que quem não fez a ceia, né, domingo, tá aí, ó, Cris já colocou. Obrigado, Cris. Esse é o WhatsApp da igreja, esse telefone é da nossa igreja, tá bom? Entra lá no WhatsApp, diga que você quer participar da ceia e nós faremos a ceia na nossa igreja. Ah, mas somos mais de 30, pastor. Vamos fazer em 2 levas, não tem problema nenhum. Tá? Nós vamos fazer a ceia ali na nossa igreja matriz, tá bom? Então eu peço a gentileza que quem quiser fazer a ceia, se deslocar para isso, venha. Eu me pronunciei que para irmãos que estão doentes e são enfermos e que também são idosos, se estes irmãos quiserem receber os diáconos, a visita de alguns irmãos, não só do pastor, tá? Pode... Abrir um negócio aqui, pronto. Pode fazer isso também, nos consultar pelo WhatsApp, tá? Porque algumas pessoas não querem receber e a gente entende, está se protegendo corretamente, alguns até estão enfermos, não querem também receber nenhum tipo de visita, pelo menos pelo momento. Tá bom, queridos? Então, eu peço a gentileza, entre em contato no WhatsApp da igreja. Esse é o meu pedido a vocês. Certo? Então tá bom, queridos. Eu acho que eram esses os avisos. Eu acho que, né? A irmã Regiane está pedindo oração aqui, né? Vamos apontar certinho. Se alguém mais tem algum pedido de oração, nós vamos ter esse tempo agora para nós orarmos aqui, em nome de Jesus. Eu vou pedir que 2 irmãos que estão aqui na nossa salinha façam essa oração, né? Eu vou pedir para a pastora Lívia, né? Está aqui, por favor, faça a primeira oração, pastora Lívia. E vou pedir também, estou abrindo aqui as telinhas, deixa eu ver se eu acho, né? Sim, Ju, Maruri, a família, né? Perdeu hoje a avó, né? Vamos orar. A pastora Lívia faça a oração e vou pedir também para o irmão João Pullman. Pode ser, irmão João? Está nos ouvindo aí, irmão João? Aí o irmão João abre o microfone, primeiro a pastora Lívia e depois o irmão João. Primeiro a pastora Lívia, depois o irmão João Pullman. Então, vamos fazer oração. Eu gostaria que a primeira oração fosse direcionada pelos pedidos, tá? Se for possível pôr ali na tela, e aí a pastora Lívia pode mencionar os nomes, se assim for possível, né? E depois eu vou pedir para o irmão João Pullman, então, ter um tempo de louvor, de gratidão a Deus, irmãos, porque, como eu falei, o ideal era que nós pudéssemos abrir a igreja 100%. Mas eu vejo, irmãos, depois de 66 dias, 67 dias, já é uma vitória conquistada em Porto Alegre. Reunimos 30 pessoas. Então, eu queria que o irmão João Pullman agradecesse a Deus pelo que foi possível, né? Já hoje as igrejas já estarem funcionando. Vamos nessa ordem, pastora Lívia? Está me ouvindo, pastor? Amém? Sim, pode orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nesse dia entramos na Tua presença com oração e ação de graças ao Teu nome pelo Teu cuidado imensurável pelas nossas vidas, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, porque tem escutado nossas orações, tens dado grande vitória à nossa igreja em Porto Alegre. Ó Pai amado, o Senhor tem feito, ó Pai, com que aquele prefeito também, Senhor, pudesse assinar em prol da igreja do Senhor para abrir os templos novamente, muito embora a Tua igreja não fechou, Senhor. A Tua igreja está viva
e ativa, aleluia, talvez mais do que poderíamos esperar. Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor tem atendido muitos pedidos de oração e tem, ó Pai, nos agraciado com a tua presença. Nesta hora, Pai, nós oramos pela Adriana Alves. Senhor, ela fez uma cirurgia. Ó Pai querido, ela precisa da tua cura, deu problema nessa cirurgia. É uma cirurgia complicada da coluna, Senhor, mas nós pedimos que a ação poderosa do nosso Deus, a ação curadora, saradora, toque a coluna, Senhor, desta mulher, ó Pai, da Adriana Alves, e ela receba de ti, Senhor. É o nosso pedido de oração, que o Senhor alcance ela com teu poder, tua graça e tua misericórdia. Senhor, nós oramos também, ó Pai, pela Jumaruri e a sua família. Deus, esta família está enlutada, está com um sentimento, ó Pai, dorido, Senhor, suas emoções aguçadas. A vozinha dela faleceu, ó Pai, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para consolar os corações. Eu lembro que já foi pedido oração por essa avó, mas aprove a ti recolhê-la, Senhor. Então nós só temos a te agradecer, porque seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas consola essa família, Senhor. Também, ó Pai, te peço consolo pela família, Senhor, do pastor Tiago, o Tiago Vargas, lá de Caxias do Sul, onde hoje também oramos, ó Pai, pelo Jairo Brita, Senhor, mas também o Senhor o recolheu. Era nosso irmão em Cristo, ó Pai amado, mas nós pedimos que o Senhor console aquela família, Senhor. Derrama, Pai, da tua graça, tua misericórdia, por todos os pedidos de oração, aos quais não foram colocados nesta tela, aos quais não foram mencionados, mas o Senhor sabe todos os pedidos aos quais temos orado dia após dia, clamado a Ti, e também temos visto e ouvido a resposta do Senhor. Nós te glorificamos pela igreja reunida esta noite. Te glorificamos, ó Pai, porque os irmãos vão poder estar no templo, Senhor, fazendo a ceia do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e pedimos, Senhor, por este momento da família Betel nas quartas-feiras. Pedimos que o Senhor venha abençoar, venha, Senhor, cada dia mais dando sabedoria, visão dos altos céus e agraciando cada irmão, aleluia, com a tua presença. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo pastor Gerson, Pai. Sabemos as dificuldades, o acúmulo, Senhor, de tantos afazeres. Nós pedimos que o Senhor esteja com ele, com sua família, abençoando-lhes, dando graça, Pai. Que eles tenham suas forças renovadas, ó Pai, e teu Espírito Santo possa consolá-los, abençoá-los, reanimá-los a cada dia, dando, Senhor, novo ânimo, novas forças e novas atitudes em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Irmão João, por favor. Podia orar também, agradecer. Irmão João, não estou conseguindo abrir seu microfone por aqui, o senhor tem que abrir por aí. Agora deu, irmão. Estão me ouvindo? Sim. Oramos então. Senhor, a nossa oração é de gratidão. Te agradecemos pela oração que a pastora Lívia já fez. Pedimos que tu confirmes essa oração. Te agradecemos, Senhor, por a família Betel. Te agradecemos por cada um desses pequenos grupos, por cada um dos líderes desses grupos, pelo teu cuidado, Senhor, que tem tido com a família Betel, pelo teu cuidado que tem tido com cada família, Senhor, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com a nossa liderança, nesses dias de dificuldade, de decisões importantes que têm sido tomadas. Ó Santo e maravilhoso Deus e Pai Celestial, abençoa, Pai,
a continuação da nossa obra de acordo com a tua vontade. Desperta-nos, Senhor, fala nos nossos corações para que possamos fazer aquilo que tu queres e empenharmos com todas as nossas forças. Tudo que vier às nossas mãos, possamos fazer com todas as forças que nós temos para fazer. Abençoa, Pai, a nossa igreja e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão João. Obrigado, pastora Lívia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos tirar a nossa fotinha, então, e depois, então, a gente vai abrir os microfones para aquele nosso momento final. Todo mundo com um sorriso, abrindo aí, né? Abrir os vídeos, sorriso bonito. Verinha, tá se mexendo lá. Oi. Vamos lá, sorriso. Feito. Posso abrir, pastor? Ok, bênção de Deus, meus amados. Maravilha, Deus abençoe. Esse sorriso da Cris, eu só podemos ver aqui também. Sorriso bonito. Aqui. Tá lá, ó. Tudo bom? Desaparecida. Fala, mano. Ó, Kelly. Oi, Lídia. Boa noite. Boa noite. Fala, Marco. Até o irmão Pioré. Isabel. Irmãos pelos nomes. A Juliana. Joana. Oi. Carmen. Ele de cima da Carmen. Mas eu não me vejo. Fala, meu irmão. Onde é que eu tô? Que estão me vendo? Olha. Mariane. Oi, Isabel. Oi, João. Olha aí, agora. Olha aí. Tá me vendo, Isabel? Nossa, aquele que dá pra continuar. Vive. Agora me achei. Fala, Rogério. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? olha aí, Viviane, que estudou com Meus irmãos, maravilha. Pastor. Oi, pastor. a pasteleira. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. esse tempo, pastor, depois eu quero ver o Que é? Isabel. Que Deus renove, Isabel. Está lá na sala. Está escutando, mas está lá na sala. Alexandre, e aí? Fala, Alexandre. E aí, Jane? Tá bom, meus amados. Muita gente que não vai na igreja estão vendo. Bênção de Deus, então, meu povo. Me ouvindo aí, Cris? Tá me ouvindo aí, Cris? Ah, então tá. Tu sabe que tu tá com a chave da igreja, é contigo aí. A hora que tu achar por bem, tá contigo. Valdemar virtual aqui. Yeah. Tá de Valdemar agora aí, Cris. Tá de Valdemar agora. Olha o sorriso lindo da Cris. Até domingo, se Deus quiser.
Amém. Um vídeo com luz lá. Tá? Vai, irmão Cândido. Irmão Cândido, a Ana. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá escuro, hein? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. Boa noite. Vou desligar aqui, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Paz. Pode ligar, Cris.